Deus abençoe a você, a sua casa e toda a sua família. Que a mão do eterno Deus se estenda uma vez mais em seu favor e que de Deus você encontre a paz. Porque Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Deus sabe os que confiam nele, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Deus eterno no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, verso 1 a seguir. É fácil achar. Mateus, Marcos, segundo Evangelho da Bíblia Sagrada, capítulo de número 3. Você conseguiu se localizar? Mateus, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Na qual nos basearemos para a mensagem desta noite, é que Deus tem a nossa vida. Marcos, capítulo 3, Evangelho de Marcos. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estava observando se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. E olhando eles em redor, com indignação, condoeram-se da dureza do seu coração, e disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e da Udumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre prontos um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal
se arrojavam sobre ele para lhe curarem. E o espírito imundo, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não manifestassem. Amém. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, discorre de que Jesus, outra vez, entrou na sinagoga deles. E a Bíblia diz que Jesus identificou um homem com uma mão mirrada. Mas você vai encontrar isso em outros evangelhos, determinando que mão é essa. O texto em outros evangelhos diz a mão direita mirrada. E a Bíblia diz que eles, os fariseus, os saduceus, os helênios, observavam Jesus para ver se Jesus curaria no sábado. A Bíblia diz que Jesus mandou o homem se levantar, porque estava prostrado, encaminhar-se para o meio. E quando o homem chega no meio, Jesus revela o que o homem não quer mostrar. A mão direita mirrada, uma atrofia, um problema que aquele homem tentava esconder, mas Jesus disse que tinha que mostrar. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Jesus foi na sinagoga deles. Não é de Jesus. A Bíblia não diz assim: Jesus foi na sua sinagoga, e Jesus foi na sua igreja. Não, Jesus disse: a igreja não é minha, essa igreja é deles. E na igreja que é deles, o mal pode reinar, as pessoas ficam com o problema e continuam da mesma forma. Mas quando Jesus adentra, o mal é manifesto. O problema é revelado, não para expor a vergonha, mas para trazer a cura. Mas perceba o que a Bíblia diz. A palavra do Senhor vai dizer que os fariseus, os saduceus, os helênios observavam a Jesus. Para quê, bispo? Para ver se Jesus curaria no sábado, para ter do que o acusar. Eles não têm poder para fazer, mas critica quem tem. Eles não têm desejo de fazer, mas se levanta contra quem tem. Eles não querem se envolver, mas se levantam contra quem quer se envolver. Perceba que eles dizem que eles estavam observando se Jesus curaria no sábado. E aí Jesus diz: no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, dar vida ou matar. Se você quer fazer o bem a alguém, as pessoas se levantam contra você. Se você quer produzir vida, as pessoas se levantam contra você. A palavra de Deus diz que Jesus manda o homem revelar a mão.
E diz: ele esteve tanto tempo entre vocês e vocês nunca repararam nele. Por quê? Porque depois que é manifesto, as pessoas apontam, acusam, se levantam. Mas esteve tanto tempo entre vocês e vocês não repararam. É que acusar é mais fácil que ajudar. Apontar o dedo é mais fácil do que estender a mão. E Jesus disse para o homem que tinha problema: estende a mão. Você poderia ter dado um glória agora. Por quê? Porque Jesus está dizendo que mesmo com seus problemas, que mesmo com seus defeitos, Deus te dará a condição de estender a mão para outros. Você vai estender a mão para quem encolheu para você. Você vai ajudar quem pisou em você. Você vai ser auxílio de quem te humilhou. O homem está com a mão encolhida. E Jesus disse para o homem: estende a tua mão. E ele estende. E pelo fato dele obedecer à voz de Jesus, a sua mão foi restituída como a outra. E imediatamente foi curada. E eu acho isso tremendo. Por quê? Porque quem está na sinagoga começa a adorar a Deus, glorificar a Deus pelo sinal que Deus manifestou. Mas os fariseus, os helênios, os escribas se reúnem com ódio de Jesus, buscando uma maneira para matar. Tem gente que quer buscar maneiras para nos derrubar, para nos fazer cair, para destruir o ponto de luz que há em nós. Mas maior é Deus na sua vida. Maior é a chamada do Deus Todo-Poderoso sobre a sua existência. Deus vai te sustentar, Deus vai prevalecer sobre a sua vida. E não importa os problemas que você está vivendo, se você confiar em Deus, Deus vai honrar a sua fé. Mas quando Jesus te chamar, não diga não para Ele. Diga para quem está perto de você: uma hora Jesus vai te chamar. Para quê, bispo? Para vir para o meio. Por quê? Porque por hora é possível estarmos pelos cantos. Quem está pelos cantos não se envolve. Tem muita gente que vem para a igreja e fica pelos cantos, não se envolve. Eu até gosto. Eu me simpatizo com a igreja. Eu gosto da maneira do bispo falar. Eu gosto da maneira que o Abner toca. Eu gosto da maneira que as cadeiras são arrumadas. Eu me simpatizo, eu gosto do lugar, eu gosto do ambiente, eu gosto do nome. Tem pessoas que se simpatizam, são simpatizantes da fé, mas não querem se envolver, não querem vir para o meio. Mas a Bíblia diz que Jesus chama o homem para o meio. E perceba que quando Jesus chama ele para o meio, ele ainda tem uma mão atrofiada, ele ainda tem problema. Diga para quem está perto de você: Jesus chamou um homem que ainda tinha problema. Porque tem muita gente que acha que tem que ser sarado, que acha que tem que ser curado para poder ir para o meio. Mas o segredo, irmãos, está em obedecer à voz de Deus. Quando Jesus te chamar para o meio, vem, porque Ele é poderoso para cada passo que você der, Ele restituir a sua vida. Por quê? Porque a fé, meu irmão, é de glória em glória, de passo em passo. Deus vai aperfeiçoando os nossos caminhos. Ele é o oleiro que trabalha no vaso. Ele está trabalhando, a olaria não fechou. Meu irmão, a carpintaria está aberta. Deus está trabalhando em mim e em você. É passo a passo na presença de Deus. Perceba que o homem está lá no canto, ninguém está observando. Porque enquanto você está no canto, ninguém te observa, você não tem problema. Não quer ter problema? Não seja ninguém. Se você não for ninguém, você não tem problema.
Agora, se você tiver um sonho, você vai ter problema. Se você quiser uma vitória, você vai ter problema. Enquanto o homem está no canto, ele frequenta a sinagoga e ninguém repara nele. Mas o dia que Jesus mandou esse homem para o meio, o dia que ele foi revelado na igreja, Deus revelou ele na sinagoga deles. Porque Jesus trabalha com revelação. Porque Jesus revela quem tem problemas. Para quê, bispo? Para expor não, para humilhar não, para curar, para libertar, para restaurar. A mão direita fala a respeito da bênção. A mão direita fala a respeito de conselhos. Se você pesquisar a história, você vai ver que todo rei tem alguém, um conselheiro, que é chamado a mão direita do rei. É a pessoa que está próxima ao rei, é a pessoa que traz conselho. Perceba que o conselho daquele homem está com problema. A mão direita está mirrada. Aonde estamos nos aconselhando? Será que quem te aconselha está bem? A Bíblia diz que a mão direita daquele homem estava com problema. E aquele homem andava pelos campos. Eu vou dizer uma coisa para você, que isso é o que a ciência revela, tá? Os cantos de uma casa, de uma residência, de um local, são sempre os pontos com menos intensidade de luz. Por quê? Porque a luz geralmente é refletida no meio. E Jesus chama esse homem para o meio. Jesus está chamando esse homem para a luz. Está dizendo, saia da escuridão dos cantos e vem para o meio. Quando aquele homem vai para o meio, ele se torna o centro das atenções. A atenção do salão volta-se para ele. Todos os olhos daquele lugar fixam nele. Você também poderia ter dado outra glória. Por quê? Porque até então você passava despercebido. Mas Jesus está dizendo, eu vou te exaltar. Eu vou te fazer perceber. Eu vou te colocar como referencial diante dos olhos dos outros. Tem pessoas que vão começar a te olhar de uma maneira diferente. Por quê? Porque você vai para o meio agora. Porque Jesus está te tirando do canto. Jesus está te aproximando do meio. E a Bíblia diz que quando Jesus chama esse homem, sabendo o pensamento, porque Jesus conhece o pensamento. Tem gente que não fala, mas pensa. Tem gente que não fala mal de mim, mas pensa mal de mim. Tem gente que não fala mal de você, mas pensa mal de você. Tem gente que não tem coragem de falar na sua cara, mas fala pelas suas costas. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, perguntou: é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Dar vida ou tirar a vida? Perceba que Jesus está dizendo, o homem tem poder para fazer o bem ou para fazer o mal. O homem tem poder para dar vida ou para tirar a vida. Jesus está dizendo, é opcional, você precisa decidir em que caminho você quer andar. E eles se calam. Por quê? Porque contra fatos não existe argumento. Por mais que queiram argumentar, fato sempre será fato. E aí o que eles fazem? Eles buscam os iguais.
Porque não é os opostos que se atraem não, irmão. Quem se atrai é o igual. Quando as pessoas comungam do mesmo pensamento, elas se atraem. A Bíblia diz que eles buscam entre eles uma ocasião para matar Jesus. Vê que matar Jesus já é coisa velha, né? Mas de hoje não. Já buscavam ocasião. Só que eles não obtinham êxito, por quê? Porque Deus predestinou uma direção. Podem se levantar contra mim, contra você, mas não vão prevalecer, por quê? Porque Deus determinou algo para a nossa vida. E o que Deus determinou vai se cumprir na nossa vida. Deus determinou um tempo de vitória para mim e para você. Amém? Glória a Deus.